Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje vamos resolver um exercício do Vestibulinho ETEC, primeiro semestre 2024. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura da questão. Tá assim, ó. Com cerca de 670 milhões de hectares, de acordo com o World Wildlife Fund Brasil, WWF Brasil, a maior floresta tropical do mundo é a amazônica, que se estende por vários países. Contudo, a maior parte dessa floresta, cerca de 60%, está em território brasileiro. Devido a essa dimensão, a floresta amazônica brasileira poderia movimentar um mercado com potencial para financiar a proteção de toda a sua área, o mercado de crédito de carbono. Ele funciona da seguinte maneira: os países que reduzem ou deixam de emitir gases do efeito estufa geram créditos negociáveis, os quais podem ser adquiridos como forma de compensação por empresas ou outros países emissores desses gases em excesso. Uma tonelada de dióxido de carbono que deixa de ser emitido equivale a um crédito de carbono, enquanto a mesma quantidade de metano equivale a 21 créditos. Estima-se que 1 hectare de floresta gere 30 créditos de carbono e que a humanidade emite 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Na prática, esses créditos podem ser uma ferramenta para facilitar o financiamento de projetos socioambientais. De acordo com pesquisas, esse mercado cresceu 250% em 5 anos. Beleza? Então, ó, esse aqui era o texto auxiliar, e aí vamos para a questão, que é a questão 11, que está assim, ó. De acordo com o texto, a quantidade de créditos de carbono gerada pela parte brasileira da floresta amazônica seria aproximadamente de... E aí vem aqui as alternativas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a resolver esta questão 11. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer para começar a resolver é analisar quanto é a parte brasileira da floresta amazônica, tá certo? Então vamos calcular aqui os hectares brasileiros, tá certo? Bom, foi passado que o total são 670 milhões de hectares, tá certo? E foi passado também que a parte brasileira corresponde a 60%, tudo bem? Então, a primeira conta que a gente vai fazer é calcular 60% de 670 milhões de hectares. Tudo bem? Aí só lembrando, né? 60% é o mesmo que 60 dividido por 100. Tudo bem? Quando tiver esse D aqui, vamos lembrar que é conta de vezes, multiplicação. Tá bom? Aí coloca aqui, ó, 670 milhões. Você coloca aqui e lembra que quando não tem nada embaixo, a gente coloca 1. Tá certo? Bom, aí multiplicação de fração é só fazer, né? O de cima vezes o de cima, depois fazer o de baixo vezes o de baixo e dividir, né, o resultado de cima pelo resultado de baixo, tá certo? E aí, esse resultado vai dar 402 milhões de hectares, tudo bem? Então, ó, esses 402 milhões de hectares, essa é a parte brasileira, tudo bem? E aí, para continuar, a gente vai calcular agora quanto seria o total de créditos. Bom, foi passado no texto que a cada 1 hectare nós temos 30 créditos, tudo bem? E aí, para calcular o total, basta pegar esses 402 milhões de hectares e multiplicar por 30, tá bom? Como eu estou colocando aqui. Tudo bem? Aí fazendo, né? 402 milhões vezes 30 vai dar 12 bilhões e 60 milhões de créditos. Tudo bem? E aí seria essa a resposta. Só que, se você for olhar nas alternativas, que inclusive eu coloquei aqui embaixo de propósito, você vai ver que não está escrito bem desse jeito aqui, tá certo? Inclusive, ó, se você pensar em 12 bilhões, né, e 60 milhões, que seria uma resposta possível, pode até ser que você olhe para a alternativa D e olhe aqui como está escrito bilhões, né, você fala, ah, beleza, é a alternativa D, né? Mas não é o caso, tá? Porque nessa situação aqui, está escrito de uma forma um pouco diferente, tá bom? E olha o que eu vou fazer. Bom, aqui no caso, ó, 12, 60, e aqui tem 3 zeros, não é isso?
Se eu cortar esses 3 zeros, seria 3 zeros do 1000, não é isso? E se eu cortar esses outros 3 zeros, seria aqui, ó, 1000 milhões, não é isso? Então, ó, cortando esses 6 zeros, eu escrevo 12.060, como está aqui, e como eu cortei esses 6 zeros, fica aqui milhões, tá certo? Então, essa é uma forma de você escrever 12.060 milhões de créditos. E aí, escrevendo desse jeito, você percebe que aparece uma alternativa, que é a alternativa E, tá bom? Então, só toma cuidado nesse finalzinho, porque na hora que você lê aqui, ó, 12 bilhões, pode ser que você pense que é a alternativa D, né? Mas no caso é a alternativa E. E cuidado com a escrita aqui, tá? Porque a escrita foi modificada, né? A gente não escreve tanto desse jeito que está na alternativa, mas é possível, tá bom? Tanto é que é a resposta correta, beleza? Então, como a resposta é essa, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!